E o Inter tem que comprar o quê para escapar? O Inter tem que comprar vela. O Inter tem que comprar vela. Tá bem? O Inter ontem... eu até ia brincar contigo, interativa, o Grêmio perde, ganha ou empata. Eu ia brincar. O futebol é assim, só que o Inter ele perde, ganha ou empata, ou ele deixa de ganhar. Ele tinha a vitória na mão, ele por 24 arremates, no primeiro tempo foram 20 arremates, 4 deles no gol, bola no poste. Era para ter resolvido tudo em 45 minutos, porque o Vojvoda errou na articulação do seu time. O Inter teve espaço, o Inter teve energia, só que futebol é assim, o futebol cobra caro, né? Eu tô trazendo um docinho, Pedro. Por quê? Tu acha que tem gente amarga, hein? O Vaguinha não tá numa boa, Pedro. Manda que eu distribui aí pro pessoal pra dar um pouco de doce na vida. Você está solidário ao Vaguinha nos seus momentos de apreensão. Solidariedade. O Inter saiu do luxo e passou pro lixo. Como assim? Primeiro tempo do Inter foi de luxo. E o segundo foi de lixo. Trocou uma letra só, né? O segundo tempo do Internacional é um segundo tempo sem perna, sem nada. Internacional correndo até risco de perder o jogo, parece mentira. Mas o problema é preparo físico ou é intensidade, digamos assim, fora do comum? Pedro, é tudo psicológico, pesa muito nessa hora. A tua perna pesa, o psicológico, tu tem que ganhar o jogo, tu está sempre espremido. É uma série de coisas que acabam acarretando que teu time acabe tendo uma intensidade muito menor. E foi o que aconteceu ontem, aconteceu contra o Bahia, está acontecendo seguidamente. O Internacional no segundo tempo cai morto. O Guerrinha, o psicológico também estava contra o Santos ontem. É que tem mas por exemplo, contra o Bahia não tinha psicológico contra o Bahia. Mas o Santos perdia, ele precisava atacar. E o Inter não. Mas o Guerrinha pegou bem. Contra o Bahia, o psicológico não tinha contra o Bahia. É que o Inter, ele se repete assim, num time que ele consegue ter intensidade no primeiro tempo, ele cria muitas situações e perde gols. Isso não é uma virtude, é uma falácia dizer que criar é uma virtude. Se tu cria e não faz gols, tu tem um problema terminal de fazer os gols. Isso é básico, né? Não adianta criar e não fazer gol. Se para cada gol tem que criar 15 finalizações, algo está errado. Então o Inter é intenso, produz, cria, tem situações. E aí depois ele vai perdendo intensidade. E aí quando vem o segundo tempo e o adversário coloca reservas do banco, todos os adversários melhoram. E o Inter piora. No caso... Ontem entrou Romero, Alan Benítez, entrou Bruno Henrique. E o Santos mudou o jogo com os erros do Vojvoda, que o Léo referiu, ele tem razão. Mas aí entra o Guilherme, que é um cara de médio para baixo. Melhora. Barreal melhora. Né? Depois do bom tempo. Então assim, o Inter ele não tem elenco porque a sua direção tirou jogadores do treinador, e aí o Inter na hora de manter a intensidade no segundo tempo, ele não tem aquela história, a bola ela não entra por acaso, Santos coisa tem consequência. Entrou, a sensação que dava é que o Santos tinha preservado os jogadores. O Vojvoda enfraqueceu o time. O time do primeiro tempo ficou muito mais fraco do que o Santos, que jogou contra o Mirassol, contra o Palmeiras. O Maurício estava dizendo o seguinte, ele botou um time porque ele deve ter olhado a tabela, ele tem 2 jogos em casa contra adversários que são menores, enquanto que o Inter tem adversários muito mais complicados jogando fora de casa. Não, ele entrou para empatar. E aí ele botou jogador de força, tipo Tassiano. Fez tipo o Grêmio contra o Botafogo. O grande problema do Santos... Não. É que, assim, gente, o grande problema do Santos foi o menino Robinho, que é talentosíssimo, que não conseguiu que é um cracaço de bola, porém o Inter jogou o tempo todo em cima do lateral. Era uma avenida. Teve momentos do jogo, Vaga, que a inversão de bola, os jogadores do Inter, teve uma bola que o Borré entrou de cabeça, ele domina de cabeça e adianta demais. Não tinha ninguém do Santos. Não, o Santos marcou mal o Inter. Marcou mal, deu espaço. Entregou o jogo pro Inter. Não fez nada. Soube pegar. O Pedro, ontem, sobre a postura do time, pra mim, não é questão... ali não tem questão física. No primeiro minuto do segundo tempo, não existe questão física. O time termina o primeiro tempo em alta intensidade. Os caras ficam 15 minutos dentro do vestiário. Banheira de gelo, massagem, troca uniforme. E volta sem preparo físico? Ali, pra mim, é a orientação do treinador. Mas não é só preparo físico, é psicológico também. O Internacional tá espremido. O psicológico, Guerrinha, na minha opinião, ele aparece contra o Inter quando sofre o gol.
Eu quero entender o que acontece com o Inter até sofrer o gol. Porque até sofrer o gol não joga nada no segundo tempo. Mas por orientação dos treinadores, o Inter mudou, né? baixa um pouco as linhas, o Santos melhorou um pouco, mas só um pouquinho. O Santos melhorou, mas melhorou minimamente. E o Inter piorou substancialmente. Por que piorou? Porque houve alguma orientação no intervalo pra, vamos reduzir o ritmo. Não sei se vamos chegar ao final do jogo. Inter errou. O técnico do Inter, no intervalo, ele já podia ter voltado com o Ricardo Matias, que era o que o estádio estava pedindo. O técnico errou na escalação. Os responsáveis, né? Isso é uma outra coisa que... mas a escalação no primeiro tempo produziu. É surreal, né? O Inter tem 2 treinadores. Isso é surreal. Eu preciso de um treinador que entenda de futebol. Chega. Chega. Aí, eles tiraram o Ricardo Matias do jogo. O cara que salvou a pele deles. E a justificativa é de que o Ricardo Matias sentiu um músculo da coxa. E que teria dito pra eles que estava sentindo. E que o Borré, porque viajou de Nova York para Boston, São Paulo, Fortaleza e se colocou à disposição para jogar, mereceu o respeito deles. O cara que resolve dentro de campo não merece o respeito deles. Mas quem se coloca à disposição, quem viaja, e pra mim ele teve letra também pro Carboneiro, né? Porque o Carboneiro, se vocês lembrarem, ficou no banco de reservas lá contra o Ceará. Alegou um desconforto e ficou fora. A derrota, Diogo, é toda eu não vou dizer que é toda, mas é quase toda na comanda dos dois. Mas a escalação do primeiro tempo... Quem paga é o pai porque é o chefe. A escalação do primeiro tempo, ali ela ainda produziu. O Alan Rodrigues deu sustentação ao Bernabé, o Bruno Gomes veio pra dentro, entrou o Aguirre e tal. Mas se o Ricardo Matias tá em campo, o Inter faz mais 2. Dizendo assim, tu pode cometer um equívoco, mas corrigi-lo. Isso é do ser humano, não precisa errar o tempo inteiro. As pessoas erram e acertam. Tava na cara no primeiro tempo que, olha, tem um centroavante que tá perdendo um gol atrás do outro, tem pressão, tem um outro que jogou menos da metade dos minutos dele em campo e que tá fazendo gol e tá com vontade, com tesão, como diria o Pedro, né, o menino da base. E aí era se trocasse no... Se quiser dizer um palavrão, tu diz e não fica me assumindo. Então o menino que tava com tesão. Se trocasse no intervalo, Vaguinha... Covardia. Se trocasse no intervalo, não submeteria o Borré àquela vaia absurda, que deve ter sido a maior que ele passou na vida dele, e ajudaria no segundo tempo e poderia resolver um problema, porque faltou terminalidade para o Inter ontem no jogo. Isso é um erro do treinador. É uma ação entre amigos. Tu tem que agradar quem é mais chegado, e infelizmente é assim. E o Inter não conseguiu fugir disso nessa temporada. Mas eu quero entrar num outro ponto. Rapidinho. Uma opinião que não é popular. Tu me mandou uma mensagem hoje de manhã. Né? Eu tava tentando descansar um pouco a cabeça hoje pela manhã. Eu fui liberado do Segue o Fio, ele me mandou uma mensagem. Eu recebo uma mensagem, um print. Eu vou ler aqui pra vocês. O print que te incomodando de manhã. Mandou não sendo solidário com a tua dor. Cedão. Ele mandou print, mandou um canalha. Mandou, olha aqui, ó. As caixas de som do Beira-Rio reproduziram a canção Descer pra BC, de Breno e Matheus, que tem como refrão Nós vai descer, para um time que luta contra o Z4, pega mal e ainda oferece munição aos rivais. Ele me mandou isso, eu disse... Não, mas não é possível, eu não ouvi isso, eu não posso acreditar. Na verdade, eu te mandei porque alguém me mandou e eu queria saber se era verdade. Eu não posso acreditar que isso aconteceu. Pois aconteceu. O BC aí, no caso, é Balneário Camboriú. É uma dupla paranaense. É a música. Então o DC... Que virou na semana passada. Fizeram um meme com lances do Inter, de gols que o Inter sofreu, e colocaram essa música. Aí vocês vão me dizer, mas Vaguinha, foi por isso que o Inter perdeu ou deixou de ganhar? Não foi. Mas isso aqui é um reflexo, acho que tu colocou em coluna, né, Diogo? É o retrato de um clube que está atrapalhado e confuso. É a chuva de prata. Dá a impressão que não tem controle, que ninguém fiscaliza. Tá bem, eu imagino que a música de repente foi colocada e ninguém nem se preocupou em ver qual era a letra, mas não tem esse cuidado. Pelo que eu entendi, foi pro Redação Sport TV hoje pela manhã isso, né? Porque aquele outro negócio que eu mando junto. O jogo tava no ar. É que o Sport TV ele fala o seguinte, ele dá para a rodada nota 10 e nota 0. Pega, enfim. Sim. E a produção entendeu que essa era uma nota 0, porque não teve em nenhum momento alguém para perceber que aquilo ali podia virar meme, até com os clubes rivais, que era uma corneta, nosso nível amigo, de comparação, não foi feliz o DJ. Não, mas é que, Léo, no nível de comparação que a gente está vivendo, e essa loucura de comunicação,
tem que ter um pouco mais de cuidado, né? Tem que ter cuidado com as coisas. Tem que ter cuidado. Tá muito raivoso, né? Tá muito forte. Ontem, por exemplo, eu vi o jogo, vi os comentários de vocês depois. Como é que aquilo ali aconteceu? Eu tô tentando entender, sabe? Será que é um estagiário que, Nada. que simplesmente ele pegou, vou colocar Breno e Matheus, é isso? Não. Porque é uma dupla conhecida, vou colocar aqui. E aí não viu. Como é que é? É uma playlist. Mas ele faz, ele pega, ele porque decide, hoje, ele coloca, hoje a música no ninguém contexto do fiscaliza. Inter, como o Vaguinha disse, que virou um meme, que eu nem vi esse meme. Ele hoje no contexto do Inter é um troço horroroso. Entendeu? Não, Por ter o meme. Agora, Tu imagina o a torcedor. playlist pode ter sido feita em janeiro. Tu coloca na cabeça do Vaguinha, tá? O Vaguinha tava na cabine, mas ele poderia Não, muito isso bem. é cedo. Vamos pegar o Vaguinha Antes do jogo. como exemplo. A torcida esgota os ingressos, porque os ingressos só tinha ontem só no Coração do Gigante, né? E aí- a projeção era de 40, bateu 37. então assim, os ingressos dos sócios se esgotaram, os ingressos do Inter se esgotaram, só tinha aquela área que é da Abril. O torcedor mobilizado vai cedo, segunda-feira, e tá lá esperando o jogo, aquela ansiedade, e toca essa música. É, mais ou menos como... É um balde de água como a fria no chuva de- torcedor, né? É que passa uma sensação de que não há controle, não há fiscalização, que não tem ninguém cuidando, a O letra César que vai vir. Por exemplo, o torcedor do Inter, quando o ano que o Grêmio caiu, era o Arerê. O torcedor do Grêmio ganhou uma sacanagem pra fazer. E Diogo, quem deu foi o próprio Inter. O entendeu? César Pedro usa uma expressão que às vezes eu fico com raiva dele, principalmente quando ele fala do Inter, que é a seguinte expressão: estão diminuindo o Inter de tamanho. E ele fala isso do Grêmio também, mas quando ele fala do Grêmio, pode falar. Quando ele fala do Inter, eu fico irritado. Não, quando ele fala do Inter, eu já vi tu dizendo que eu posso falar que o Inter sendo Exatamente isso que eu vou fazer agora. Pai e mãe, né? É exatamente isso que eu vou fazer agora. E eu já falei aqui, já falei aqui no Sala, já Tá, mas falei no diminuindo em que Segue o sentido, Fio. Wagner? Eu vou explicar. O Inter ganhou um jogo que ninguém sabe explicar por que ganhou, que foi contra o Ceará. Num momento extremamente difícil, num momento de luta para não cair para a segunda divisão. E os caras me publicaram bastidores da vitória. Vídeo, tu disse. O vídeo que tradicionalmente... Eles fazem em todos os jogos que o Inter ganha. Não, no Campeonato Gaúcho eu acho que não tinha isso. Tinha no Campeonato Gaúcho? Não, sempre Teve do Monson, Tinha. teve do Zequinha, teve de todos Mas os por jogos. que não pode Monson. publicar? Não, do Monson não pode ter tido. Porque, Teve Pedro... Não, eu Monson. também acho que foi uma vitória esquisita. Eu também Pedro, acho que foi uma vitória bastidor, esquisita e merecida. esse tipo de Jogou vídeo- contra 10, mas ganhou, cara. Pedro, Festa. esse Monson. tipo... Que festa, Meu Pedro! Mas tu Festa ganhou. Pra comemorar o quê? Ontem tu jogou bem o primeiro tempo e tu não ganhou. Pedro, Não, Pedro, Pedro. não dá pra fazer vídeo do primeiro tempo, né? Pedro, o Jogou vídeo... bem, tá? Tu já viu o vídeo? Tu já viu? O jogo tem 90. Tu já viu algum vídeo? Tu já Não, viu esses não vi, bastidores? não Não vi. viu? Tá. É um vídeo espetacular. Muito bem produzido pela gurizada da comunicação do Inter. Ah. É lindo o vídeo. Tem câmera lenta, bota os jogadores falando. Esse tipo de vídeo é pra grande conquista, grande vitória. Ou título, ou vitória em Grenal, ou quando o Flamengo vier aqui, tu toca 3-0 no Flamengo, puxa, que legal, tu tá bem na tabela, tu faz o vídeo. Agora tu fazer um vídeo de uma vitória, eu não vou falar a expressão, contra o Ceará, e é de todas as vitórias. Eles contam a história de todas as vitórias, de qualquer resultado, eles vão lá e contam a história. Mas eu acho que E mostram. Isso é diminuir o Inter de tamanho.